todo esse rala, todo esse sofrimento que você está vivendo hoje vai valer a pena. Fala concurseiro! Quem fala dessa vez é Marcos Moreira e hoje eu trago 10 questões de hard pra vocês, meus queridos. E antes da gente começar o vídeo, vou deixar aqui na descrição um link de um grupo top de informática lá no Telegram, tá? Acessa lá que todo dia tem questões pra vocês. Como também eu vou deixar aqui na descrição um link das questões que eu vou comentar hoje, tá bom? E bora pra questão. Os periféricos são dispositivos instalados junto ao computador, cuja função é auxiliar na comunicação homem-máquina. Esses dispositivos poderão estar no entorno do computador ou dentro do próprio gabinete. Além dessa função, existe a função de entrada de dados e saída de dados, cujos principais dispositivos são, respectivamente, Bom, a questão que é um dispositivo de entrada e o outro dispositivo de saída. O que é um dispositivo de entrada? É aquele que entra informação no computador. Dá um exemplo aqui, o teclado. Quando a gente vai digitar uma letra M, vai entrar no computador, vai entrar a gente vai digitar M, vai processar, vai entrar no computador a letra M. Não vai voltar uma letra M pra gente, tá? Um dispositivo de saída é aquele que sai do computador, aquele que dá um retorno pra gente. Dá um exemplo, o monitor está saindo uma imagem pra gente olhar, observar. Outro exemplo, a impressora está saindo papel dela, está saindo uma impressão. Então, o que você tem que tirar disso? A entrada está entrando coisa no computador e a saída está saindo alguma coisa dela, belezinha? Com esse macete, eu garanto que a gente consegue fazer muitas questões. Vamos lá. Teclado e microfone. Teclado é o dispositivo da entrada e microfone também, porque está entrando a nossa voz, tá? Não está saindo. Quando sai é caixa de som, e quando for caixa de som é dispositivo de saída, tá? Monitor é de saída e impressora também. Teclado é de entrada e monitor de saída. Então esse é nosso gabarito. Mouse é de entrada e teclado de entrada. Vamos lá, concurseiro. Assinale a alternativa que apresenta apenas periféricos de saída. A gente aprendeu que periférico de saída vai ter um retorno pra gente. Por exemplo, impressora. A gente vai imprimir e vai sair uma folha de lá. Caixa de som. A gente vai falar no microfone e na caixa de som vai sair a nossa voz. Beleza? Então vai sair um retorno pra gente. Vai sair alguma coisa pra nós. Tá? Vamos lá. Mouse é periférico de entrada, projetor é de saída, porque vai estar saindo uma imagem, algum vídeo de lá, tá? Então saída, impressora é de saída. Mas aqui só que é apenas de saída. Então nossa área não serve pra gente. Projetor, saída, scanner é de entrada, porque a gente vai escanear alguma coisa pro computador. E caixa de som é de saída, então B não serve. D, teclado é de entrada, caixa de som de saída e impressora de saída. D, impressora de saída, projetor de saída e caixa de som é de saída. Belezinha? Então nosso gabarito ficou letra D de delta. Vamos para a próxima questão. Sobre os componentes básicos de um computador, assinale a opção correta. A memória não volátil é aquela que perde a informação quando o computador é desligado. Não, a memória não volátil ela não perde a informação quando o computador é desligado, tá? O que perde é a memória volátil, tá bom? Então nossa área está errada. P. Os dois dispositivos de armazenamento por meio eletrônico SSD são conhecidos por sua ausência de partes móveis. Correto. Nós sabemos que está correta, tá? Porque vamos comparar o SSD e o HD por meio físico. Ó, o HD é um tijolo perto do SSD. O SSD é um chip, tá bom? E tem ausência de partes móveis comparando com HD. Então nosso gabarito letra B de bola. Vamos para C e comentar. Memória volátil é a que retém a informação armazenada
quando a energia é desligada? Errado. O que retém é a memória não volátil, porque a memória volátil, quando cai energia, cai tudo, perde tudo, tá bom? Vamos para D. Memória do tipo HD e pendrive são classificados como memória volátil? Não, eles são não volátil, tá bom? Por quê? Porque memória não volátil não perde nada quando o computador é desligado, tá? Qual a essência do HD e do pendrive? É armazenar alguma coisa. E se o computador desliga, vai perder tudo se fosse volátil. Mas não, eles são não volátil, tá? Então a D não é. E letra E. A memória principal ou a primária é denominada como ROM. Bom, tem duas memórias principais, a memória ROM e a memória RAM. Nessa alternativa só cobrou a ROM, então essa alternativa está errada, porque tinha que vir também a memória RAM, tá bom? Então nosso cabelo ficou B de bala. Até a próxima. Vamos para a quarta questão. Sobre as memórias RAM e ROM. É incorreto afirmar que a RAM é um tipo de memória que permite leitura e escrita. Correto. A memória RAM ela permite a leitura e a escrita. Pode modificar, tá bom? Diferente da memória ROM. Porque a memória ROM é somente leitura. A gente não consegue modificá-la, porque já vem fabricada, já é permanente essa memória. Com isso não pode modificar, só apenas leitura. Vamos para B. ROM é um tipo de memória que só permite a escrita? Errado, só permite a leitura. A escrita não, porque a gente não pode modificar. Então, como a questão está pedindo a incorreta, a incorreta é a letra B de bola. Vamos comentar assim. ROM é um tipo de memória que só permite a leitura? Correto, é só a leitura mesmo que ela permite. D. É uma memória ROM a responsável pela ativação da BIOS do sistema do microcomputador? Sim, correto. A ROM é que é responsável pela ativação da BIOS. Quando o computador é ligado, é a ROM que ativa. E quando o computador é desligado, todos os dados armazenados na memória RAM são perdidos? Sim, porque a memória RAM é uma memória volátil, que quando cai energia, cai tudo, perde tudo, tá bom? Então nosso gabarito ficou letra B de bola. Vamos para a quinta questão. São memórias secundárias no microcomputador. Bom, memórias secundárias são o HD, CD, DVD, tá? Essas são uma das principais, que cai muito em prova, são essas três, tá? E a memória principal são duas, a memória ROM e a memória RAM, tá? Vamos lá. BIOS, POST e setup não são descartados aqui. Essas duas memórias aqui são memória RAM, então são principais. A gente não quer memória principal, a gente quer memória secundária. Então a A e a B estão incorretas. Letra C, pendrive, Blu-ray e DVD. Essas são memórias secundárias, DVD, Blu-ray e pendrive. Então acabei de letra C de casa. E a D, o CD é uma memória secundária, DVD também, exceto o USB, tá bom? Então acabei de letra C de casa. Vamos para a sexta questão. Assinale a alternativa que indica o tipo de memória de acesso aleatório de um computador pessoal, que é responsável pelo armazenamento da BIOS e do setup, e que é utilizado durante o processo de inicialização da máquina. A gente está falando da memória ROM, tá? Memória ROM que enquadra a BIOS e que enquadra o setup, tá bom? Na hora de inicializar o computador. Então nosso gabarito e vamos lá, concurseiro, não desiste porque tá quase terminando. Assinar a opção correta a respeito de dispositivos eletrônicos de memória. Vamos lá.
A memória principal e a memória RAM são dispositivos diferentes em sua aplicação. Falso, falso, falso. A memória RAM é uma memória principal. Logo, ela não pode ser diferente, tá bom? Então nossa alternativa A está incorreta. B. A unidade de controle e a unidade aritmética são elementos da memória principal? Não são, tá bom? B. O tamanho da memória do computador não é o que determina sua capacidade de armazenamento temporário. Falso, porque se eu tenho uma memória RAM de 1 GB, eu tenho outra memória RAM de 4 GB, qual que vai me trazer mais benefício? Lógico que é a memória de 4 GB. Então, questão C falsa. Vamos para D. Os dados da memória ROM são perdidos quando o computador é desligado? Não. Falso, porque a memória ROM é uma memória não volátil. A memória não volátil é aquela que quando o computador é desligado não perde seus dados. A sua memória não é perdida, tá bom? A memória volátil que perde, tá? Então, letra D falsa. A função da memória principal é armazenar temporariamente os dados? Correto, essa é a nossa alternativa correta, belezinha? Vamos lá que falta pouco para terminar. Vamos para a questão 8. Leia as assertivas as seguintes sobre memórias. 1. Memória não volátil é um tipo de memória no qual se armazena dados de maneira definitiva, mesmo com o desligamento da corrente elétrica. Correto, a memória não volátil é aquela memória que não se apaga, não perde seus dados quando acaba a energia. Então nossa primeira está correta. Então já vamos eliminar algumas questões. A B, a C e ficou a A e a D por enquanto, tá? A questão está pedindo a correta. 2. Memória do tipo ROM serve apenas para leitura, pois a informação que vem gravada nela não pode ser apagada. Correto. A memória ROM é apenas para leitura, tá bom? E não pode ser alterada, tá? Então nossa 2 está correta também. 3. Memória secundária é responsável para que o computador funcione. Armazene dados temporariamente e pode ser representada pela memória RAM. Falso. A memória RAM é uma memória principal, tá? Não é uma memória secundária. Então o gabarito é letra A de AB. Vamos lá. Questão 9. 3 terabytes equivalem a... Bom, 1 terabyte é igual a 1024 gigabytes. E a questão tá perguntando 3. Então, 1024 gigabytes vezes 3 vai ser igual a 3072 gigabytes. Então, nosso gabarito letra D de delta. Vamos para 10. Acerca de hardware do programa de Microsoft Word 2013 e do sistema operacional Windows 8, julgue o item subsequente. Um SSD é um dispositivo semelhante ao HD, pois é dotado de partes móveis e destinado ao armazenamento volátil de dados digitais. Falso, porque o SSD, comparado fisicamente com o HD, o SSD é um chip, o HD é um tijolo, tá? E porque o SSD não tem ausência de partes móveis, e também o SSD e o HD não são armazenamentos voláteis, são armazenamentos não voláteis, tá bom? Então gabarito errado. Galerinha, gostei muito de fazer essas 10 questões com vocês.
que vocês aproveitem muito, tá bom? E até a próxima! Fácil! É você ser mais um na multidão para conquistar o nada! É, meu filho, é o preço da vitória!